Ó. Porque só passando por Jesus pregador. Aí eu vou cantar para você novamente, ó. Ok? O Jesus que abriu o caminho pro céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Sabe o que está faltando para você acertar? Porque a Escritura diz, erras. Uma série de erros. Você tem até de ser questionado, meu Deus, por que erras não conhecendo o livro santo? E nem o poder divino, poder santo, poder de Deus. Sabe aquela Bíblia que está empoeirada, esquecida, que há muito tempo você não abre ela? É ali que são as janelas do céu. É ali que está a porta do céu. Se você quer acertar, então, hoje mesmo, decida amar a Deus. Porque quem que ama a Deus, ama a sua mensagem, a sua palavra. Porque a palavra é o verbo vivo, é o próprio Cristo. Lembra? Talvez alguns aqui vão recordar. Aqueles dois viajantes, frustrados, sim, muito tristes. Estão fazendo uma viagem interior, talvez até, com certeza, era bem menor que Mãe do Rio. A viagem deles é até Emaús. Isso mesmo, Emaús. E o que eles conversavam? Palavra de Deus. E por que eles falavam? Porque o coração estava cheio da palavra do Senhor. O que fez aquele estranho se aproximar deles é porque eles tinham intimidade com a palavra do Senhor. Sabe quem é esse estranho, né? Benfeitor, Redentor, o que estava morto e agora vivo, caminhando com esses dois discípulos de Emaús. E aquele coração triste se encheu de gozo e de alegria. Porque é assim que o Senhor faz. E quando chegaram no interior de Emaús, eles fazem um lindo convite. Já se faz tarde, Senhor. Fica conosco. Quando você lê a palavra, você lê a Bíblia, você está fazendo o mesmo convite. Fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fica, Senhor, meu Salvador. Esse é o mais lindo convite que você pode fazer. Isso é entronizar Cristo. Isso é você dizer, o meu amor religioso não é aos ídolos, não é aos homens, nem aos políticos, mas o meu amor religioso é para ti. Tal como, escute, tal como uma noiva apaixonada derrama todos os seus votos de amor, exclusivo ao seu amado. É assim que o noivo quer nos encontrar. Aquele que me ama, diz o Senhor, aquele que me ama, guarda a sua palavra. E como te encontrarás guardando a palavra se você nem a lê? Né? Leia a palavra e mirja na palavra, mergulhe na palavra do Senhor. Você lembra, né? O que o salmista diz? Sabe o que é lâmpada para os pés do salmista? É a palavra. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Bem, lâmpada ela é útil na escuridão, né? Quando está escuro, na verdade. E nós vivemos num pântano escuro, de trevas. Você não sabe aonde pode estar daqui a alguns segundos pisando. Pode ser laços.
Os adversários, tal como estavam escondidos para tomar de assalto aquele judeu da parábola do bom samaritano. Não é verdade? Por isso a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o melhor, abra o seu coração para a palavra. E como é que eu abro o coração para a palavra? Receba ele como teu único digno do teu serviço sagrado, do teu louvor, do teu culto. Se arrepende dos seus pecados e aceite Cristo como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Isso é receber a palavra, é receber Cristo. Amém? Você está entendendo, né? Leia a Bíblia. E você que está lendo, leia mais. Leia mais. Amém? A Bíblia é algo impressionante, né? O livro santo. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por... Olha só que coisa linda, né? Ela foi escrita por 40 escritores. Pessoas que, na maioria, não conheciam a literatura do outro. E viveram, escute, viveram épocas e continentes diferentes. E escreveram em condições diferentes. Pessoas como Moisés, que era legislador, comandante. Pessoas como Josué, que era um general. Pessoas como Isaías, que era um estadista. Daniel, ministro, né, de Estado. Jeremias, sacerdote. Olha só como a palavra do Senhor é linda. Pessoas como o iletrado pescador Pedro. E também o homem culto, grande teólogo, apóstolo Paulo. Médico Lucas. E aí quando você pega esses 66 livros que levou o tempo de quase 1.600 anos para ser completo, você olha, você vê que impressionante. Essas escrituras, elas se encaixam uma na outra como uma peça de cabeçalho, né? De quebra-cabeça, bem lembrado assim, ó. E o que é mais magnífico? As escrituras centralizam numa pessoa, Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, Cristo. O próprio Senhor diz: examinais as escrituras, porque nela testificam de mim. E se a Bíblia é cristocêntrica, não deveria a sua vida também ser cristocêntrica? De repente você está perguntando, o que é cristocêntrico? A sua vida centralizada, não nos ídolos, não nos homens, mas em Jesus. É muito linda e poderosa. Mensagem poderosa. Talvez você desconheça, hein? Mas nenhuma literatura de filósofos como Platão, Sócrates, né? Dos grandes oradores romanos, também eram legisladores, teve o poder de mudar o coração das pessoas com a palavra do Senhor. A palavra de Deus bastou apenas alguns anos depois da partida de Jesus. Uma multidão estavam aos pés do Senhor. Isso se testifica quando Nero, imperador Nero, no ano 63, ele vai caçar os cristãos para queimar vivos, pendurados em cruzes, para lançar em cães selvagens. Diz o historiador que ele encontrou uma multidão de cristãos. Isso testifica que apenas em 3 séculos, todo o Império Romano, todo, reconhecia que o poder da palavra do Senhor Jesus muda corações de
todos de todos. Sabe que o governador de uma região chamada Bitinha, aliás, o apóstolo Lucas vai falar sobre Bitinha em Atos capítulo 16, quando você for ler lá. Sabe que o governador de Bitinha, chamado Plínio, ele diz, quando ele escreve uma carta, no século II, se não me engano, para o imperador Trajano, ele diz assim, olha só o poder da palavra, de mudar corações idólatras e corações depravados em corações limpos e salvos. Ele diz em sua carta que os templos dos deuses estão vazios e não há quem compre as carnes sacrificadas aos deuses de Roma. De que essa superstição, ele está usando a linguagem dele, né? Ele diz na sua carta, isso é história, viu, pessoal? História mesmo. Está nos anais da história. Ele diz na sua carta, que foi destinada a Trajano, a superstição do cristianismo entrou não somente nos palácios, na cidade, mas também dominou os campos, os arados. É o poder da palavra. Se transformou o coração de Paulo. Paulo era um homem cheio de ódio, um homicida que participou da morte de cristãos, que foi alguém que torturou muitos cristãos para blasfemar, e Deus derrubou ele do cavalo e mudou o coração dele. Não pode essa palavra também mudar o coração do mais vil pecador? Não pode o Senhor transformar aquele coração que tem lá na tua casa, que parece tão distante, que parece que não tem jeito? A palavra é como um martelo de fogo, que esmiuça a pedra. A palavra do Senhor, ela predomina nos corações. Percebo que aqui tem crentes em Jesus. O que alcançou vossas vidas? Foi a palavra. A luz da palavra. Por isso não se afaste. Leia a Bíblia. Comunique a Bíblia. Viva a Bíblia. Porque a Bíblia é a vossa vida. Finalizo. Olha só. Finalizo com o livro de Deuteronômio. Amém? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Não é ídolo, não é imagem, não é feitiçaria. Antes, é a vossa vida. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 47. Ela é a vossa vida. Ela é a nossa esperança. Palavra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso, eu louvo o nome do Senhor e derramo ação de graça, porque essa palavra, ela continua viva e eficaz. E ela alcança o seu propósito nos corações. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Deus, né? Alguém para Jesus? Alguém hoje? Para receber essa palavra linda e redentora? Vou orar por vocês. Senhor, toma essas vidas em Tuas mãos. O poder da luz do livro santo brilhou e encheu esse lugar. Eu te louvo porque onde está a Tua mensagem da cruz, está presente o Cordeiro, está presente Cristo. E é em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém! Glória a Deus, né? Quer crescer? Leia a Bíblia e faça a oração. E faça a oração se quiser crescer.